Boa tarde a todos. Aquilo que tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da República relativamente à matéria tem a ver com o seguinte: nós entendemos que é absolutamente vital o Governo planear aquilo que se vai passar a partir de agora. E o que se vai passar a partir de agora tem tanto a ver com confinamento como com desconfinamento. O que é que eu quero dizer com isto? Entendo que é urgente o Governo determinar, politicamente, ouvidos os técnicos, em que momento é que desconfinamos e como é que desconfinamos. Ou seja, em minha opinião e em nossa opinião, deve-se dizer que número de novos casos temos de atingir para se começar a desconfinar. Se esse número é, imaginemos, uma semana seguida abaixo dos 1000, ou abaixo dos 500, ou abaixo dos 600 casos, e serão os técnicos a aconselhar, não sou eu que vou dizer qual o número mágico que deve seguir, mas sou eu que digo que se tem de ter um número. Portanto, não vamos dizer que desconfinamos daqui por uma semana, ou 2 ou um mês, não é isso que interessa. Interessa é em que circunstância é que nós desconfinamos. E para isso devem ser estabelecidos os objetivos de novos casos, os objetivos do número de internados, os objetivos em termos de número de internados em cuidados intensivos e, digo eu, o valor do R, que, diga-se passagem, estará provavelmente já muito próximo daquilo que é aceitável, mas dirão os técnicos o quê. Ao mesmo tempo, o Governo tem naturalmente de ter preparado, e não tem, notoriamente não tem, uma capacidade acrescida de testagem. Porque no momento em que se desconfinar com valores baixos, temos de começar a testar para que os valores não voltem a disparar. E isso, a ideia que existe é que não está conseguido, até porque o número de testes tem baixado e ficamos sem saber se o número de casos tem baixado porque realmente tem baixado assim tanto quanto se vê, ou se também está ligado ao facto de haver menos testes. Havendo menos testes, há naturalmente também um menor número absoluto de casos detectados. Planear também a forma de desconfinar relativamente à sociedade como um todo e, em particular, relativamente às escolas. Ou seja, atingido os números, desconfinamos e desconfinamos como? Estou convencido que será, provavelmente, por etapas, primeiro até ao 6º ano e depois os mais velhos, ou primeiro os mais jovens, os jardins infantis e depois... Mas terá de haver um plano na forma como se faz, uma vez atingidos os indicadores. Tem de haver este planeamento. Penso que, nesse aspecto, estou mais otimista e penso que não será necessária esta ideia que também transmitimos ao Sr. Presidente da República, mas se todos estes indicadores não evoluírem de forma tão positiva quanto nos últimos dias têm evoluído, então penso que o país deverá também ter um planeamento de desconfinamento por regiões, já que há regiões do país que têm números muito mais fracos, muito mais favoráveis, fracos no sentido positivo do termo, números mais baixos do que outras regiões do país. E em que medida é que algumas regiões têm de continuar totalmente fechadas porque outras ainda não atingiram os valores desejáveis, é algo que também devemos equacionar no caso dos valores não continuarem a evoluir de uma forma positiva, porque se continuarem a evoluir de uma forma positiva, podemos olhar para o conjunto nacional como um todo. Se assim não for, penso que o Governo também deve ter um planeamento para o fazer à escala regional ou à escala concelhia. Quando falo em escala regional, falo, por exemplo, por distrito, ou falo, por exemplo, por concelho. Enfim, a preocupação é se esta situação se tiver de prolongar muito no tempo, penso que não, mas se tiver de prolongar muito no tempo, procurar não penalizar, não continuar a penalizar regiões do país que neste momento possam estar a ser penalizadas pelos valores nacionais que não coincidem com aquilo que são os valores locais. E basicamente foi esta a reflexão que produzimos junto do Sr. Presidente da República, dizendo só uma coisa, que isto é muito importante. Tudo isto é metodologia de gestão. Agora, e aqui, enfim, é válida a opinião de cada partido e eu considero a nossa opinião válida. Coisa diferente
é aquilo que os técnicos podem aconselhar relativamente aos números, aos objetivos a atingir. Aí é uma matéria mais técnica e eu acho que o poder político deve ouvir a sugestão dos técnicos e depois decidir. Não é ficar numa situação em que não se decide nem se planeia, que é um pouco a situação que temos neste momento. O Presidente da República tinha posto uma referência, segundo os especialistas, na altura de menos de 200 internados em cuidados intensivos e esse número poderá ser alcançado só no final do mês de março. Admite então que todo o mês de março possa estar confinado o país e só abrir depois da Páscoa. Essa é uma pergunta. Quanto às regiões, isto poderá criar desigualdade? Também, este faseamento também se refere às escolas, deduzo que esteja também a referir-se às escolas. Pode haver aqui uma desigualdade, por exemplo, neste aspecto das escolas? Bom, relativamente à sua primeira questão, eu digo-lhe sim, mas não lhe estou a dizer sim a 200, nem lhe estou a dizer sim a 150, nem estou a dizer sim a 250, estou a dizer sim. A única forma como vejo isto é definir-se um número que seja aceite pelos técnicos, está a ver? E depois temos de o cumprir. Temos de o cumprir, portanto, já que chegamos até aqui, temos de o cumprir. Se é 200, que seja 200. Se for 300, que seja 300. É aquilo que se entender tecnicamente como adequado. Naturalmente, com uma margem, ninguém diz que é 298 ou 197, mas quer dizer, uma margem. O número que o Presidente da República refere foi referido na reunião do Infarmed, que chegaríamos a 199, eventualmente no fim de março. Estará ancorado nessa informação. Seja essa ou seja outra, mas definir aquilo que queremos. Relativamente à segunda questão, se vier a ser necessário, para não penalizar quem não tem que ser penalizado, há uma desigualdade? Há, mas tem de ser visto ao contrário. Nós, portanto, podemos olhar para o copo meio cheio como o copo meio vazio. Eu olho com o copo meio cheio. Ou seja, se eu puder rapidamente despenalizar os jovens de Évora ou de Beja, não vou querer prejudicar os de Évora e de Beja porque os de Lisboa não consigo beneficiar. Acho que aí temos de pensar ao contrário. Sendo possível e tendo que ser, eu acho que é positivo. Queria perguntar se tem alguma expectativa que esse plano seja apresentado em breve e, não tendo, se o PSD vai manter o seu apoio, pelo menos ao estado de emergência, como tem sido até agora, ou se admite, de alguma forma, para dar um aviso ao Governo, descolar desse apoio. Não. O estado de emergência não são as medidas que o Governo toma. O estado de emergência é o quadro legal que o Governo necessita para tomar as medidas que entende como necessárias. Se eu estou a dizer que são necessárias determinadas medidas e o Governo não as toma, tenho é de pressionar o Governo para as tomar e não retirar ao Governo o instrumento básico que permite ao Governo tomar as medidas que eu desejo, não é? Portanto, não vamos ficar aqui ad eterno, não vou dizer que agora fico aqui meses e meses a aprovar o estado de emergência, mas isso também não é situação que se coloque, porque o próprio Presidente da República também não vai propor meses e meses o estado de emergência. Todos nós, e aí todos, desde o Governo, a oposição e ao Presidente da República, gostaríamos de que não haja proposta nenhuma e não haja estado de emergência nenhum. É um estado de necessidade extremo do país. Aliás, é uma pergunta que eu já tive oportunidade numa entrevista recente de colocar e para mim é um enigma aqueles partidos, designadamente a Iniciativa Liberal, o Partido Comunista e penso que o Chega, não é? Que votam sempre contra o estado de emergência. Eu pergunto o que é que querem. O que é que queriam? Tudo, se não houver estado de emergência, há tudo. Abrem as lojas todas, abrem a escola, tudo volta à normalidade. Tudo. Nem sei sequer, para ser sincero, juridicamente, podemos nos obrigar a andar de máscara, por exemplo, na rua. Portanto, o que é que eles quereriam? Não sei o que é que quereriam. É uma irresponsabilidade completa, em minha opinião. Tem alguma expectativa que o Governo possa, a breve prazo, fazer esse plano que o PSD pede? Tenho expectativa porque, através desta pressão que nós estamos a exercer, que admito que outros também estejam a fazer e que o próprio Presidente da República faça, o Governo vai acabar por ter de mostrar um planeamento para aquilo que temos pela frente. Aliás, a situação do país, seja do ponto de vista sanitário, seja fundamentalmente neste capítulo agora, do ponto de vista económico, é de tal ordem grave que eu não consigo conceber como é que um governo, seja ele qual for, de direita, de extrema-direita, de esquerda, de extrema-esquerda, seja qual for, que governe, que faça uma gestão, tem de ter objetivos. Eu toda a minha vida, quando geri muitas coisas, tem a ver com a minha própria formação profissional, é por objetivos, que eu não sei fazer de outra maneira. Ora, aqui temos de determinar esses objetivos. Repito, no início, há um ano atrás, eu compreendo que não haja objetivos, porque ninguém percebia nada do que estava a suceder e não estava capaz de definir o que quer que fosse e objetivos. Eu não me sentia capaz. Hoje sinto.
Basta perguntar aos técnicos e depois arbitro os valores e tomo, enquanto seja aos 200 nos cuidados intensivos, seja o que for, um valor, um número. Chegado ali, desconfinamos. E no dia seguinte, estamos a testar. Desconfinamos as crianças, as escolas, até ao 6º ano. No dia seguinte, temos de estar a começar a testar aquilo que foi desconfinado. Para travar, não é? Porque senão, passado 2 meses, podemos estar a confinar outra vez, não é? Isto agora é gestão, quer dizer, quase que até ultrapassa a política, não é? Mas acha que o Governo já tem neste momento dados suficientemente concretos para fazer esse plano? Isto porque esse plano foi pedido há 2 semanas pelo Presidente da República no decreto de há 2 semanas. Passaram 2 semanas e o Governo não apresentou e tudo parece indicar que o plano não vai ser apresentado tão cedo. Pergunto-lhe se o PSD considera que há dados suficientes, claro. e tendo em conta aquilo que foi dito pelos técnicos na última reunião do Infarmed, se há dados suficientemente concretos para fazer esse plano. Claro que há dados suficientemente... Hoje há dados suficientemente concretos para fazer, como há um mês havia dados suficientemente concretos para fazer. Não havia, era há 1 ano atrás. Há 1 ano atrás, efetivamente, não havia. Agora há... O Governo não apresenta esse plano? Tenho de perguntar ao Governo, porque eu posso me deitar a adivinhar e direi que é por incapacidade. Eu não me concebo, se eu fosse membro do Governo, se eu fosse Primeiro-Ministro, eu não concebo estar numa situação destas e não ter objetivos definidos para saber para onde estou a caminhar e o que eu quero. Porque senão, quando é que é? Daqui por 1 semana, daqui por 2, é daqui por 1 mês? É quando? E o quando são objetivos que temos de definir, não é? Rita Tavares, do Observador. Dr. Rui Rio, queria perceber aqui uma coisa. Já percebi que já há condições para fazer essa decisão, pelo menos sobre o plano de desconfinamento. Exatamente. O Presidente da República também manifestou essa preocupação sobre a inexistência de um plano de desconfinamento nesta fase. Daqui a 15 dias para si já é tarde demais. E outra coisa que eu gostava de saber é, as escolas também concorda que há uma urgência em abrir já e de uma forma gradual, como tem sido dito, o primeiro ciclo, por exemplo? Sobre aquilo que o Sr. Presidente da República disse, acho que é eticamente reprovável ouvir aqui dizer-vos o que é que o Presidente da República me disse. Isso eu não posso fazer. Posso dizer o que é que eu lhe disse a ele. O que ele me disse a mim, acho que não. Relativamente às escolas, seja o que for, às escolas, aos restaurantes, aos hotéis, seja o que for, eu entendo que o plano não deve definir o dia, o mês ou a semana em que devem abrir, deve definir em que circunstâncias devem abrir. Ou seja, atingidos determinados objetivos, podemos abrir até o 6º ano. Atingidos determinados objetivos, podemos abrir todo o secundário. Atingido outro objetivo, podemos abrir o superior. Atingido determinado objetivo, podemos abrir os restaurantes. Portanto, formular na teoria aquilo que depois passa na prática. Qual é a base da teoria? São os dados que os técnicos entenderem. Por isso é que eu há bocado dizia, um dos elementos, não é? Seria, por exemplo, me pergunta a sua colega, quando atingirmos menos de 200, que se prevê, de 200 em unidades de cuidado intensivo, que se prevê seja no fim de março. Se definir que é menos de 200 e se baterem certo essas projeções, será no dia 1 de abril. Mas se por acaso definirmos 200 e chegarmos a março e tivermos com fim de março e tivermos com 300, não. Está a ver? Não, para fazer um plano já é tarde, digamos assim. Já é tarde hoje. Já devia ter sido feito. Não é lógico, não é? Viva. Queria-lhe fazer 2 perguntas. Uma está relacionada com o facto de, na segunda vaga, o Primeiro-Ministro convocar os partidos para falar diretamente com os partidos e ouvir os partidos. Se sente falta dessas reuniões com o Governo, cara a cara, e perguntar-lhe uma outra coisa que gostava de ouvir sobre o chamado passaporte de vacinação. Já temos, por exemplo, no Reino Unido, um plano concreto, com datas concretas e com muitas pessoas, como já ouvimos hoje, a marcar férias inclusivamente para Portugal. Portanto, tendo em conta que já há pessoas a marcar férias para Portugal e que é bom para a economia local, mas com a questão aqui de não haver também planos, como é que acha sobre isso? Começando já por essa, parece-me absolutamente elementar, quer do ponto de vista sanitário, quer do ponto de vista económico, que as pessoas se possam identificar como vacinadas ou não. Com a segunda dose é bom de saber, não é? Portanto, completamente vacinados. Acho que isso é absolutamente fundamental. É um indicador
O indicador não é um indicador matemático, é um indicador que nós damos. Isso acho absolutamente fundamental. Para bem de toda a gente. Aliás, ainda agora está a dar um exemplo positivo para nós, digamos assim, de poderem vir para o Algarve, que é basicamente o que está mais em causa até, porque já estão vacinados. É bom para o Reino Unido, para as pessoas que querem vir de férias, e é bom para nós. Portanto, para o Algarve. Acho que isso é vital. Também nunca percebi, para ser sincero, como é que associado à vacinação não fica logo, digamos, o visto, ou se quiser, o documento que cada um pode exibir como estando vacinado. Nunca percebi, porque eu acho que há aqui enormes erros de gestão, está a ver? Que acontecem na política muitas vezes. Há um bocado difícil. Eu poderei ser suspeito pela minha formação profissional, mas acho que isto ultrapassa isso, acho que é evidente, tem de haver regras de gestão. Quanto à primeira pergunta, eu também compreendo em parte que não haja essas reuniões agora. Pode haver, e se formos convocados lá iremos, porque numa primeira fase toda a gente tinha um menor conhecimento disto e havia que nos auxiliarmos a todos. Hoje realmente o Governo já tem muito know-how e muito conhecimento adquirido para poder decidir. Não decide porque não quer. Não tem que ter depois a minha ideia ou a ideia do Bloco de Esquerda ou do PCP. Está capaz de decidir. Por isso eu compreendo que não haja essas reuniões. Se houver, lá iremos, mas não vou criticar por isso, porque acho que tem alguma lógica, não é? Estar assim. Boa tarde, Susana Martins da Rádio Renascença. Gostava de saber se mantém a proposta de adiar as eleições autárquicas por 2 meses, como tinha proposto. Isto até depois de, no último Conselho de Ministros, a Ministra da Presidência ter dito que este não é o momento para decidir. Depois também tenho uma pergunta em relação... Deixa-me só, eu faço essa e depois faço-me outra, que é para senão eu perco-me a dada altura e não estou a responder a uma delas. Portanto, essa se mantenho, não só mantenho, como está agendado, penso que para o dia 25 de março, ou seja, o nosso diploma que propõe o adiamento por 60 dias, penso que está para o dia 25 de março agendado na Assembleia da República, aí será debatido, não sei se é votado nesse dia ou votado se deixa a especialidade, admito que possa descer à especialidade e eu até agradecia que descesse à especialidade e explico-lhe já porquê que agradecia que descesse à especialidade. Que é assim, quando dizem que a proposta do PSD, como eu tenho vindo a dizer, não é no interesse do país, mas é no interesse próprio, e como o diploma não tem lá explícito isso, eu até gostaria, em sede de especialidade, de meter no diploma uma coisa muito simples. A data de entrega das listas, que se as eleições forem no fim de setembro, há de ser ali julho, agosto, não sei agora as datas, mas à volta disso, essa data pode-se manter. Porque o meu problema não é ter mais tempo ou menos tempo para entregar listas em tribunal. Não é? O meu problema é poder-se fazer campanha. Aliás, posso-lhe dizer, andam todos muito curiosos, quem é o candidato para aqui, para acolá e para aquele outro. Eu não tenho o candidato de Lisboa, nem do Porto, nem de Coimbra. Mas em julho tenho de certeza absoluta. Podem ter a certeza que tenho. Portanto, não é esse o meu problema, precisar de mais tempo para escolher candidatos. Esse não é o meu problema. O meu problema é que aqueles que não estão no poder, e portanto há 308 conselhos, onde há 308 presidentes de Câmara no poder, e depois há, eu não sei, 1000, não sei, ou 1000 e tal candidatos a essas câmaras, não é? Cada partido depois tem um candidato a essas câmaras. E esses estão em desvantagem relativamente aos que estão no poder, se não puderem fazer uma campanha autárquica. Bom, e eu falei de câmaras. Pensa em juntas de freguesia. Como é que faz uma campanha numa junta de freguesia se não pode falar com as pessoas? A CNN não vai fazer as juntas de freguesia para os candidatos terem cobertura jornalística, não é? Portanto, como é que se faz? Eu não sei como é que se faz. É esta a questão. Tenho... Estava só a dizer sobre este assunto antes da minha colega concluir. Sim. Mas se Portugal, como disse o coordenador da Task Force, Portugal poderá atingir a imunidade no início de agosto. Se assim for, já não há necessidade de adiar a autárquica. Primeiro, aquilo que o coordenador da Task Force disse foi 31 de agosto, que eu inclusive até fiquei... tenho dúvidas que se consiga. Por isso, percebi que haveria 20 e tal dias de campanha apenas e o mês de agosto vale o que vale. Agora está realmente a dizer que há a probabilidade de recuar no mês de agosto e ganharmos ali, não digo 30 dias, mas 20 dias ou uma coisa. É melhor, mas acha que se justifica chumbar um adiamento ligeiro das eleições
apenas porque há a probabilidade de se conseguir mais 20 dias, que por acaso até são no mês de agosto, que é um mês completamente atípico e não é o ideal para fazer muitas coisas, a começar por campanhas eleitorais? Esta é a questão que eu deixo. Porque reparem, eu já fiz eleições autárquicas em que fui eleito em dezembro e já fiz eleições que fui eleito em outubro. Em setembro nunca lá cheguei, mas em outubro, sim, 2 fui eleito em outubro, uma fui eleito em dezembro. E mesmo para as de outubro, a campanha que eu fiz não foi em agosto, foi junho e julho. Agosto é um mês sempre mais ou menos a parar. E todos sabemos que é assim, não é? E depois fiz naturalmente em setembro. Quando foi dezembro, concentrei basicamente fim de setembro, outubro, novembro. Agosto é um mês muito atípico. Tenho mais 2 perguntas. Em relação à lei eleitoral autárquica, se compromete com um prazo para mudanças, para responder às dúvidas que os candidatos independentes têm mostrado. E tenho outra pergunta, porque este fim de semana há autarcas independentes que se encontram, têm um encontro marcado, e gostava de saber se estão a admitir mesmo a criação de um partido para poderem concorrer e gostava Sim. de saber se está disponível para alterações que permitam estes esses autarcas vão se juntar, não sei onde, também vi no jornal, para admitir a hipótese de fazer um partido, na exata medida em que são precisas mais assinaturas para apresentarem as suas candidaturas, não é? Do que para formar um partido, não é? Eu acho mal alterarmos a lei de uma tal maneira que seja mais fácil, digamos assim, apresentar as candidaturas independentes todas ao país todo do que fazerem um partido. Isso aí, praticamente, tinha de fazer, não sei, 20 a 30 assinaturas por cada movimento. Isso não podia ser. Mas cada movimento individualmente, para apresentar uma candidatura independente a Lisboa, ou a Porto, ou a Coimbra, ou aqui e lá, serem necessárias mais assinaturas que fazer um partido político nacional. Se nós não alterarmos a lei, se isso for assim, e se não alterarmos a lei, eles têm razão. Eu acho que têm razão. Acho que não faz sentido nenhum para apresentar uma candidatura a um conselho, seja ele qual for, mesmo os maiores, ser necessárias tantas ou mais assinaturas, fazer um partido político nacional. Portanto, se isso for assim, eu acho que a Assembleia enganou-se e tem de alterar. Mais ainda, dizem também que as assinaturas têm de ter o reconhecimento notarial. Imagine que precisava de 7.000 assinaturas e todas com reconhecimento notarial, não faz sentido nenhum. Portanto, se lá estiver isso, tem de se alterar. Se não se alterar, então eles fazem o partido político e ultrapassam essa situação. Têm razão, estão a pensar bem, não é? Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, é preciso olhar para a lei e ver se a lei efetivamente tem exageros ou não tem exageros. A única ressalva que eu faço, não é? E isso às vezes é que anda aí um bocadinho confuso, é assim, uma coisa é um movimento de cidadãos que temos de defender, e eu tive também, dentro do parlamentar do PSD, defendi fortemente isso, à data, há lá muito tempo atrás, quando fui deputado isso foi decidido, ou seja, abrir a possibilidade de haver candidaturas independentes às autarquias. Achei sempre isso absolutamente fundamental, mesmo sabendo que muitos não são mesmo independentes, são pessoas zangadas com o seu partido de origem, mas pronto, mas as coisas são o que são, portanto, isso deve-se fazer. Agora, há aqui uma coisa diferente. Uma coisa é um partido político, outra coisa é um movimento de cidadãos. Não se pode transformar um movimento de cidadãos, por exemplo, num partido regional ou num partido concelhio. Aí é que é preciso ter cuidado. Agora, toda essa burocracia, se é, como dizem, obviamente que deve ser simplificada. Não é simplificada, se estiver lá mais ultrapassada, não é? Alguma data, algum prazo que imagine para a alteração da lei? Isso agora já não sei, isso agora é do funcionamento normal do Parlamento, não é? Só uma pergunta, ainda com autárquicas, o senhor criticou recentemente Carlos Carreiras. Vai levantar algum veto à candidatura de Carlos Carreiras à Câmara de Cascais? Eu disse que... disse assim, não, disse a toda a gente, disse em público, ou eu, o secretário-geral, onde nós já disse, que até ao dia 28 de fevereiro não há apresentação de nome nenhum para a autarquia. Autarquia, agora estou a falar autarquia Câmara Municipal e não autarquia Junta de Freguesia, aí já deve haver, por esse país fora, muitos candidatos assumidos. Mas
para a Câmara Municipal, da parte da Direção Nacional, que é quem cabe homologar, portanto, um candidato só é candidato no momento em que é homologado pela Direção Nacional, né? A lista que entra em tribunal é aquela que o Secretário-Geral mete, a lista do partido, portanto, até dia 28, nada. A partir do dia 28, não estou a dizer que é logo no dia 1, a partir do dia 1 de março, começaremos a noticiar publicamente e a dar a conhecer aqueles que são os nossos candidatos que vão sendo homologados. Não chega ao dia 2 e dia 3 e dou 308. Também não é assim. Está muito avançado, mas não está tão avançado. Faltam ainda conceitos muito importantes. Portanto, se eu lhe responder diretamente a esse caso, a seguir pergunta-me outro, esse caso está englobado naturalmente no conjunto dos 308. A regra é essa. Há diversos candidatos que assim não é, porque ou atingiram os 3 mandatos, não é? Portanto, nós temos 98, salvo erro. Não vai ter 98 recandidaturas, desde logo tem diversos que não podem, pura e simplesmente que não podem, não é? Depois tem outros que são presidentes, mas não são recandidatos, porque já estão em substituição de alguns que saíram, não é? Também tem esses casos. E depois tem alguns casos, penso que 2 ou 3 no país inteiro, de pessoas que pela própria vida pessoal não querem, têm tratado a vida. Temos 2 ou 3 casos no país inteiro. Mas isso também o PSDB, toda a gente tem, a vida de cada um. Está? Muito obrigado.